Eu percebo o esforço do deputado Galamba, mas de facto há coisas que são inexplicáveis e tentar explicar o inexplicável dá nisto. Há 15 dias, como disse, e bem, o Sr. Primeiro-Ministro aqui na Assembleia da República tinha dito que no PEC versão 1, versão aprovada pelo PS e pelo PSD em março, não constava nenhum aumento de impostos, por exemplo. E a verdade é que ontem a versão 2 do PEC veio desmentir e desautorizar e confirmar que o Sr. Primeiro-Ministro tinha mentido. Deixe-me só dizer-lhe, veio anunciar isto ao país de braço dado com o Dr. Passos Coelho, que é igualmente responsável por estas cambalhotas. A conjuntura internacional tem importância, mas também aqui o deputado José Galamba anuncia e confirma aquilo que nós temos dito há muito tempo, é que o governo português não governa, deixa-se governar por aquilo que se lhe impõe de fora, designadamente pelas imposições orçamentais de Bruxelas. E já o tinha feito no PEC 1 e agora fê-lo no PEC 2. As novas imposições de Bruxelas obrigaram o Dr. Passos Coelho e o engenheiro José Sócrates a almoçar em conjunto e a anunciar novos sacrifícios para o povo português, a anunciar um quadro de recessão económica absolutamente draconiano, a anunciar o aumento do desemprego, a anunciar a criação de mais bolsas de pobreza e de exclusão social, a anunciar cortes em investimentos públicos, já não é as grandes obras, isso já passou à história, mas é de tudo aquilo que seja investimentos de proximidade absolutamente essenciais para preservar qualquer nível de emprego possível nesta fase que nós vivemos. E a verdade é que tem razão, passa a expressão e a ironia, estes debates, enfim, preciso ter uma ironia muito especial também, um jornal hoje humorístico que diz que o ministro Teixeira dos Santos foi nomeado uma espécie de secretário regional da senhora Angela Merkel. E eu julgo que a melhor medida que o PS e o PSD deviam fazer era reformular o governo, promover provavelmente o Dr. Teixeira dos Santos a primeiro-ministro e já agora o Dr. Miguel Frasquilho, que aqui está presente, a vice-primeiro-ministro. Era mais claro, era mais transparente, escusavam de fazer estas brincadeiras de mau gosto, porque se trata de brincadeiras de mau gosto. Ambos mudaram de opinião radicalmente, ambos prometeram uma coisa há 15 dias e disseram uma coisa e agora dizem coisas diferenciadas, desde os cortes de investimento ao aumento dos impostos, e a verdade é que a responsabilização destes dois partidos por políticas que não se diferenciam tem que ser claramente assumida por quem nos ouve, pelas pessoas, pelo povo português. Nada mais que as pessoas discutissem política e não se perdessem em fé de ver. Faz-me lembrar os grandes argumentos de ontem sobre o anúncio do PS-PSD de ataque aos direitos das pessoas e de aumento dos impostos era se um devia pedir desculpa ou se o outro devia pedir compreensão. O ridículo disto mostra-se através desta argumentação aqui artificialmente empolada entre o deputado João Galamba e o deputado Miguel Frasquilho. E não pode passar ao lado deste debate, de facto, uma tentativa muito clara, quer do deputado João Galamba, quer do deputado Miguel Frasquilho, a subscrever, de que a imposição das medidas que foram ontem anunciadas, que prejudicam o país e os portugueses, foram apenas e somente uma imposição externa. É que para haver uma imposição externa, que pode ter havido, não digo que não tenha havido, houve uma outra coisa, uma face da medalha, uma outra face da moeda. É uma submissão e uma aceitação dessas imposições. E a responsabilidade do governo português, como governo de uma nação autónoma e independente dentro da União Europeia, apesar de estar na União Europeia, é dizer não, quando as coisas ultrapassam as marcas. E não o fez. E havia alternativas. Como há alternativas? Pois é, naturalmente eu falo e critico politicamente o governo português. Os espanhóis criticarão, e eu posso criticar, as opções, exatamente na mesma medida, políticas das opções do governo espanhol. Como naturalmente critico as imposições, e critiquei, fomos o único partido que criticamos claramente aqui na Assembleia, as imposições absolutamente draconianas, inaceitáveis, que condenam quase à escravatura social e económica a Grécia através de dois exemplos. Vou-lhe dar dois exemplos. Em termos financeiros, a intervenção do Banco Central Europeu era absolutamente central e inadiável. Não era agora, que ainda não sucedeu, era há um mês atrás, 2 meses atrás. Mas o Banco Central Europeu é uma instituição da União Europeia.
Sim. E se os governos estivessem ao serviço de outras opções, a segunda, naturalmente, é impor planos de convergência racionais. Planos de convergência, de consolidação das contas públicas, que não tenham como obsessão central o controle do déficit e que tenham como ponto de partida para chegar ao equilíbrio das contas públicas nos prazos adequados, nos prazos aceitáveis para as economias concretas dos diferentes países, que não são todas iguais, tempos, ritmos e partindo de quê? Do crescimento económico e não o contrário. Mas eu gostava de falar, se houver tempo ainda, sobre aquilo que foi aqui também referido pela Assunção Cristas, e bem, as questões de justiça deste plano. Isto é, mesmo aceitando as medidas anunciando, ou melhor, partindo desse anúncio, se essas medidas são as justas, ou se mais uma vez a fatia de leão da penalização não é sobre quem já estava a pagar, passando uma esponja sobre a responsabilidade do sistema bancário e do sistema financeiro, que esteve na origem da crise financeira, que recebeu milhares e milhões de euros com esta crise financeira. O senhor insiste em não fazer ouvir pelas pessoas que nos ouvem. Mas exatamente o mesmo argumento usou o Dr. Teixeira dos Santos há 3 anos e, de facto, a taxa efetiva demonstra-se agora, nesses anos, que era de 14% e 15%. Mas não interessa, seja 14% ou 15%. Mas agora é 18%. Suponhamos que é 18%, como o Dr. João Galego. Está na lei. Se passar a 20%, com esses 2,5 pontos percentuais a mais, fica 7,5 pontos abaixo das outras empresas. 7,5 das outras empresas. Isto é Assunção absolutamente Cristas. injusto. A versão inglesa, para quem nos ouve, não entende seguramente, para dizer o seguinte: este é o maior choque recessivo de sempre. Não são palavras minhas nem do PCP. É o título de um jornal económico de hoje. E, portanto, quanto a isso, estamos todos conversados e percebemos o que é que está sobre a mesa nas medidas do Bloco Central. De facto, quando nós ainda ontem, tínhamos visto os números do INE, estimativa rápida, preliminar, a apontar um crescimento pequeno de 1% no primeiro trimestre. E percebemos que as razões para esse crescimento é a da procura interna, quando nós percebemos que esse pacote do Bloco Central afeta sobretudo o rendimento das pessoas e o poder de compra, percebemos que quando ele estiver em vigor, de facto, esta pequena perspectiva de crescimento vai entrar, de facto, em estagnação, quando não em recessão. Segunda questão. Quando nós percebemos que as vossas medidas, dos dois senhores, no IRS, no primeiro escalão, no escalão mais baixo, faz crescer a taxa de pagamento de 10%, passando de 10,5% para 11,5%. E o último escalão, os dos mais favorecidos, tem um crescimento que não chega aos 3%, isto é, passa de 45% para 46,5%, percebemos quem é que se pretende beneficiar e atacar. Quando nós percebemos que a taxa do IVA de 5%, ao passar para 6%, dos bens essenciais, deixemos a Coca-Cola, que está um fé de ver habitual do Primeiro-Ministro, quando passa de 5% para 6%, aumenta de 20% o imposto sobre os bens de primeira necessidade, deixando um aumento de 5%, ainda assim cego, ainda assim afetando a atividade económica na taxa normal, percebemos o que é que o Bloco Central quer e quem é que quer atacar de facto. Nós, pela nossa parte, temos propostas em termos fiscais, que lançam, aliás, aqui um repto aos senhores para perceberem se são ou não mais justas, que pretende tributar com um novo imposto as transações financeiras, por exemplo, para o exterior, designadamente para offshores. Por exemplo, as transações em mercado de bolsas mobiliárias, dividindo equitativamente entre o comprador e o vendedor a uma taxa irrisória de 0,1% conjunta, isto é, de 0,05% para cada um dos intervenientes. É uma espécie de imposto de selo, é um novo imposto de selo, mas é um imposto extraordinário, João Galego. Então estamos em crise ou não? Ou é crise só para os trabalhadores? Perceber se, votando a favor ou não, nós estamos dispostos a distribuir equitativamente o esforço por todos, ou se estamos a repetir aquilo que era vindo sempre prática do governo do PS e agora de um governo hipotético PS-PSD.